Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. As bolsas asiáticas subiram então para máximos de 2 meses, depois do People Bank of China ter prometido então cortar as taxas de juros, prometeu também novas medidas de estímulo, incluindo lá está então a corte nas taxas de juros e ferramentas para manter a estabilidade do yuan. O Banco Central planeia utilizar a taxa de acordos de recompra de 7 dias como o seu principal instrumento de política monetária, refletindo então uma mudança para a gestão de liquidez baseada então no mercado. Aqui o Nikkei também a valorizar 0,94 no dia de hoje, mas o grande destaque foi então os índices chineses com valorizações expressivas e também aqui o índice de Hong Kong, portanto com 1,5%. Na Europa, o sentimento é também positivo no dia de hoje, apesar de Trump ter ameaçado então a União Europeia com a aplicação de uma tarifa de 200% sobre o álcool, se a União Europeia avançar com o projeto de aplicar direitos aduaneiros de 50% ao whisky americano. Esta medida da União Europeia prevista para 1 de abril é uma resposta às tarifas de Donald Trump sobre o aço e alumínio importados. E portanto vamos ver então de que forma é que isto se irá desenrolar nos próximos dias. No mercado americano, para já e depois da queda de ontem, os futuros negociam em ligeira alta. O S&P 500 entrou então em território de contração no dia de ontem, com uma queda acentuada, com a escalada então das tensões comerciais, mas hoje negocia então em ligeira alta, com o VIX também a cair 8,30%, também motivado então pelo rollover. Recordar que para a semana teremos aqui reuniões de bancos centrais, nomeadamente da Reserva Federal Norte-Americana, também do Banco do Japão e do Banco Central de Taiwan. Também a China divulgará resultados e dados importantes para a semana que vem e também notícias de que a Tesla está a desenvolver o modelo Y de baixo custo em Xangai, na China, com o objetivo de conseguir recuperar então a cota de mercado perdida no ano passado de 10,4%. Este modelo deverá custar menos 20% que o modelo atual e a produção em massa deverá começar em 2026. Olhando então para o calendário económico de hoje, não há nada especial. Tivemos aqui o IPC alemão esta manhã, que saiu em linha com o esperado nos 2,3%. O PIB no Reino Unido, que saiu abaixo do esperado, menos 0,1%. Na comparação mensal e na comparação anual, 1%. Também aqui os dados da inflação em França, também em Espanha, a sair então em linha com o esperado. E da parte da tarde, alguns dados aqui nos Estados Unidos, nomeadamente os dados da Universidade de Michigan, sentimento do consumidor e perspectivas de inflação a 1 e a 5 anos. Olhando para os mercados, começando aqui pelo grande destaque que é o ouro, portanto atingiu então máximos históricos no dia de ontem e no dia de hoje, atingiu então a barreira psicológica dos $3.000. Aqui é normal que haja alguma pressão vendedora, é um valor muito importante psicologicamente, mas a tendência mantém-se claramente bullish. E olhando aqui para o gráfico de longo prazo, reparem aqui no gráfico semanal, poderemos ainda aqui prolongar este movimento um pouco mais, até encontrarmos aqui esta linha de tendência que aqui está. Eu vou aqui pôr em gráfico diário. Portanto, esta linha aqui, que aqui está, se a prolongarmos, temos aqui uma interseção do preço na zona dos 3.024 aproximadamente, zona onde o ouro depois poderá reverter um pouco, mesmo depois continua a subir. A prata também beneficiou então desta força do ouro, portanto também com os dados de inflação da semana passada a saírem abaixo do esperado, também o PPI abaixo do esperado, a levarem então também as tensões comerciais, a levarem então a procura por ouro. A prata também aqui a recuperar e está muito perto aqui dos máximos registados em outubro do ano passado. No mercado energético, o petróleo continua aqui lateral, desinteressante para já. O gás natural, já vimos referido ontem que tinha quebrado aqui esta linha de tendência ascendente em baixa, fez o reteste, reagiu em baixa e portanto acredito que possa continuar a cair. Noutras matérias-primas, o milho continua lateral, o trigo também aqui a recuperar um pouco, o cacau continua em tendência de queda, vamos ver se é desta que consegue então acelerar e atingir aqui o target dos 6.720, a soja mantém-se no range, o café também lateral e cobre, níquel, zinco e alumínio continuam então aqui a recuperar. Olhando para os índices, ontem o nosso trade então era shortar Nasdaq se quebrasse este canal.
Atenção que quebrou o canal, caiu ainda cerca de 1% depois da quebra e depois, durante o final do dia e a madrugada, recuperou e está agora a fazer aqui o retest então ao limite inferior do canal. Portanto, vamos ver se reagir aqui em baixa, poderemos ter a continuidade do movimento de queda no Nasdaq. Também aqui o índice americano, o S&P 500, portanto havíamos visto que negociava aqui dentro de um range. Esse range também foi quebrado ontem à mesma hora, que o Nasdaq quebrou o canal, portanto volta das 15 horas, e agora está a fazer o retest ao limite inferior do range. Vamos ver se retoma a tendência de queda ou se, pelo contrário, reintegra o range e, portanto, invalida este padrão. O Dow Jones também aqui recuperou um pouco, no entanto parece estar a querer voltar para baixo novamente, e também aqui o Russell 2000 mantém-se junto ao limite inferior aqui do target, aliás, mantém-se no target teórico deste range que foi quebrado em alta, quebrado em baixa na semana passada e cujo target foi então ultrapassado. Já os índices europeus mantêm-se mais ou menos laterais, portanto bastante mais fortes que os índices americanos. O CAC também aqui a recuperar, o FTSE continua também a recuperar e aqui a negociar num canal, também o Eurostock 50 a recuperar. E no mercado cambial assistimos aqui então a um dólar mais fraco no dia de hoje, portanto o dólar hoje a perder força. Temos também uma libra bastante fraca, um iene também fraco, um CHF também fraco, portanto o iene é a moeda mais fraca, depois CHF e depois o dólar. Já as moedas mais fortes temos aqui então no dia de hoje o AUD, o NZD e também o euro. As moedas relacionadas tipicamente com o risco. Portanto, cá está então o dólar, esteve a recuperar um pouco, entretanto já inverteu. Temos o euro novamente aqui a recuperar, depois da queda registada nos últimos dias. A Cable também em alta. O AUD também bastante forte, a AUD USD e também o NZD USD. Temos o Yen fraco, portanto dólar e Yen a recuperar. A Libra Yen também a recuperar, Euro Yen também a recuperar. O Euro Yen muito forte, como podem ver. O Eurocad mantém-se aqui lateral. Dólar CAD a subir. Euro franco suíço também a subir e dólar franco suíço também se mantém aqui a corrigir, mas atenção que poderá estar também aqui a formar um género de uma flag, portanto, que poderá depois ser quebrada em baixo. Por último, olhando para o mercado de criptomoedas, sentimento bastante positivo no dia de hoje. O Bitcoin valoriza quase 2%, vamos ver aqui os gráficos. Cá já então aqui a Bitcoin, continua a negociar abaixo da média móvel de 200, mas a recuperar um pouco no dia de hoje. A Solana também aqui a recuperar e o Ethereum também aqui a recuperar ligeiramente no dia de hoje. No entanto, a tendência mantém-se claramente de baixa. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.